Aleluia! Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Gente, culto de mulheres é uma coisa tão linda, né? Que é o quê? A igreja tá cheirosa, um ambiente todo agradável, só mulher cheia do fogo e da glória de Deus, amém? Tem mulher cheia do Espírito Santo aqui? Aleluia! Aleluia! É uma alegria para mim muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer a pastora Meire pelo convite, né? Vocês sempre me recebem com tanto amor, com tanto carinho, e eu carrego vocês no meu coração. Tenho um carinho muito especial aqui por Justinópolis, e é um motivo de muita alegria no Senhor poder estarmos aqui ministrando a palavra dele. É sempre com muito temor e muito tremor, porque eu sei que esse ambiente foi gerado no Senhor. Eu sei que essa tarde foi gerada em oração por mulheres intercessoras do Senhor. E eu sei, querido, que esse dia ele foi escrito pelo Senhor e tem algo de Deus para ser liberado sobre você, para ser liberado sobre a sua casa. É perceptível desde que nós entramos aqui, um ambiente propício para a manifestação da glória de Deus, né? Quero louvar o Senhor pela vida dos músicos, da irmã que cantou. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, que voz é essa? Que maravilha do céu, né? Canta com a alma, canta com o coração, adora o Senhor, né? E obrigada a todos os músicos que preparam o ambiente para que nós possamos fluir no Espírito Santo. Amém? Sem mais delongas, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 4. É lindo como que quando Deus une os seus profetas, Deus também alinha o coração dos seus profetas, porque essa semana eu estava orando e eu orando ao Senhor, perguntando o que Ele queria que eu falasse, né? Nessa tarde, o Senhor, a primeira palavra que veio ao meu coração é que essa tarde seria uma tarde de cura, né? E eu creio de fato que tem algo do Senhor para ser liberado sobre nós. Então, querida, eu não sei você, mas eu sinto tanto a presença de Deus aqui. Existe um amor, uma graça do Senhor nos envolvendo nesse dia. Sabe, é perceptível. Eu até arrepio, só de falar, porque a presença de Deus está aqui, querido, está aqui nesse lugar. Que você possa deixar que a sua mente fique alerta, o seu coração cativo, receptivo para aquilo que o Senhor vai falar na sua vida. Algo que eu sempre costumo dizer para os meus alunos é que quando um homem fala, a gente até pode ouvir, mas quando Deus fala, a nossa história ela é transformada. E querido, não tenha expectativas na Elisa, mas tenha expectativas em Deus, porque essa tarde, uma palavra que Deus falar pode ser transformadora, pode ser uma chave, uma palavra rema para que a sua história seja transformada. Amém? Aleluia! Não deixe que a máscara seja uma barreira nossa. Uma igreja cheia do fogo, cheia da glória, amém? Então se dá glória a Deus, você dá aleluia, me ajuda a pregar em nome de Jesus. 2 Reis, no capítulo 4, vocês acharam? Amém? 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. O texto diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Algumas versões vão dizer para serem escravos. E Eliseu lhe disse: O que hei eu de te fazer? Declara-me o que tem na sua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do que sobrar. Pai, essa é a tua palavra.
Nós cremos, Deus, na autoridade da Tua palavra. Nós cremos, Deus, que quando a Tua palavra ela é liberada, poder também é liberado sobre as nossas vidas. Por isso, essa tarde nós pedimos por espírito de sabedoria. Nós clamamos para que haja um espírito de revelação da Tua vontade, da Tua palavra sobre cada mulher que está aqui. Eu sei, Deus, que cada mulher foi escolhida a dedo pelo Senhor para estar aqui essa tarde. Eu creio, Deus, a parte do Espírito, que esse não vai ser só mais um culto de mulheres, essa não vai ser só mais uma tarde, esse dia não é só mais uma agenda, mas esse dia é o dia que o Senhor escolheu para que os céus fossem manifestados na terra. Por isso, Deus, essa tarde nós nos colocamos com o coração aberto, com a nossa mente, Deus, receptiva, e o nosso pedido é que o Senhor capture os nossos corações, capture a nossa mente, porque nós queremos ouvir aquilo que o Senhor está dizendo sobre nós. Nós queremos ouvir qual é a Tua vontade para cada um de nós. Pai, eu clamo pela graça que me habilita a cumprir o propósito. Deus, que não seja Elisa a falar aqui essa tarde, mas que o som da sua voz fale, ecoe e ministre aos nossos corações. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu amo essa passagem porque ela conta a história de uma mulher viúva com 2 filhos. A palavra não vai relatar qual é o nome dessa mulher, a Bíblia não vai dizer quem ela é, mas o texto vai dizer que ela era mulher de um dos servos do profeta Eliseu. E é muito lindo, porque quando nós olhamos, o texto vai dizer que esse servo não era qualquer um. O texto vai dizer que ele era um homem temente ao Senhor, um homem que temia ao Senhor. Só que quando nós olhamos a história, nós vamos ver que essa mulher se pega em uma situação muito delicada, muito complicada, porque aquele profeta, aquele servo, ele morreu. E agora só era ela e os 2 filhos. Quando nós olhamos para a antiga aliança, era muito comum que o homem trazia o sustento da casa e a mulher normalmente ficava em casa, cuidando dos filhos. Por mais que ela ajudasse também nos recursos, a maior parte vinha da parte do homem. E quando nós olhamos, nós vamos ver que aquele servo morreu. E aquela mulher se pega em uma situação onde ela precisava recomeçar. Ela se pegou no fundo do poço. Por quê? Porque agora o marido dela morreu. Uma viúva que se pega vendo os credores vindo, batendo a porta dela e dizendo: olha, se você não pagar a dívida, eu vou levar os seus 2 filhos para serem escravos. Eu posso imaginar o coração daquela mulher, eu posso imaginar a aflição do coração daquela mulher. E o texto vai dizer, querido, que ela se pega nessa situação. Ela não podia parar em meio à dor dela, ela não podia parar em meio às circunstâncias, ela não podia parar em meio a um momento de vulnerabilidade, ela não podia parar em meio a um momento de fraqueza. O tema dessa tarde é extraindo forças da fraqueza. Essa mulher estava em uma situação assim, que ela precisava recomeçar, ela não podia parar. Talvez você está aqui me assistindo, você está aqui nesse culto adorando o Senhor, e você se pega nesse lugar, onde você olha, e tudo que você vê é perdas ao seu redor. Você olha para a sua história, você vê pessoas que dependem de você, mas você não pode parar. E tem hora que você pergunta para Deus: Deus, da onde que eu vou tirar força para eu recomeçar? Deus, como que eu vou recomeçar? Nós vamos aprender um pouco com a vida dessa mulher. Uma mulher que extraiu forças das fraquezas. Uma mulher que viveu o recomeço de Deus. Amém? Quantos aqui querem viver o recomeço de Deus? Quantos aqui querem viver novidade de Deus? Amém? Então vamos lá. O texto vai dizer que essa mulher então, ela se pega nessa situação. E o texto vai dizer que ela era mulher de um servo, né, de um homem que era temente ao Senhor.
Só que é interessante porque nós vamos ver que não se tratava apenas de um homem que era temente ao Senhor, mas se tratava de uma mulher também, de uma família que era temente ao Senhor. Porque no momento que aquela mulher se pega no meio da crise, em meio a circunstâncias adversas, o texto vai dizer que ela vai até o profeta, ela vai até o homem de Deus, a fim de buscar uma resposta para aquela circunstância, para aquela adversidade que ela está vivendo. Querido, o primeiro ponto que eu quero falar com você é que se tem uma coisa que nós precisamos aprender é a perseverar em meio à dor. Muitas vezes eu vejo pessoas desistindo em meio à dor, eu vejo pessoas usando a dor como uma desculpa para não prosseguir. E o texto vai dizer que mesmo em meio à dor, mesmo em meio a circunstâncias adversas, a palavra vai dizer que aquela mulher, ela foi até o homem de Deus, ela foi até o profeta, a fim de buscar uma resposta para a história dela. Só que o que é interessante é que quando nós olhamos a história dessa mulher, vamos lá comigo no versículo 2. Olha só o que o texto vai dizer. Ela chega para ele, no versículo 1 e diz: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: o que hei eu de te fazer? Declara-me o que tens na tua casa. E ela lhe diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Queridos, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, se nós queremos viver esse recomeço de Deus, primeira coisa, nós precisamos aprender a ir no lugar certo. O texto vai dizer que ela foi até o homem de Deus, ela foi até o profeta. A minha pergunta para você hoje é: a quem você tem ido quando a crise vem? Porque muitas vezes o nosso primeiro escape é ir para um amigo, é ir para a amiga, é ir para a irmã, é comentar, é falar: olha, estou passando por isso, isso, isso e isso. Para onde você corre quando você está em meio a um momento de fraqueza? Para quem que você tem corrido em meio a um momento de vulnerabilidade? A palavra vai dizer que aquela mulher, ela foi até o profeta, ela foi até o homem de Deus e disse: olha, você sabe que o meu marido temia ao Senhor. Ela foi ao lugar certo buscar a resposta que ela precisava. Não adianta nós queremos a resposta certa buscando em portas erradas. Não adianta nós queremos viver o milagre, o recomeço sobrenatural de Deus, se nós esperamos de pessoas uma resposta e não de Deus. E o texto vai dizer então, que quando ela chega até aquele homem, até aquele profeta, Eliseu já vira para ela e fala assim: o que hei eu de te fazer? Dize-me o que tem em casa. Gente, eu fico imaginando eu ouvindo aquele profeta falar isso. Porque olha o que ele fala para ela: diz-me o que tens em casa. Tipo assim, se eu tivesse alguma coisa em casa, eu não estaria aqui te pedindo. Não é mais ou menos isso? Mas olha isso. E aquela mulher, ela vira para ele e fala assim: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu já vi pessoas falando a respeito desse texto, e às vezes as pessoas falam assim: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, como se fosse algo grande que ela fosse apresentar a ele. Mas vamos ser sinceros, olha a resposta dela. Olha o que ela fala: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Mais ou menos o que ela estava dizendo era: eu não tenho nada. Eu só tenho uma botija de azeite. O azeite era usado para ela fazer comida, para ela fazer o alimento. O que ela estava dizendo era: o que eu tenho é pequeno, eu não tenho nada para poder salvar os meus filhos. Como que eu vou poder salvar os meus filhos com uma botija de azeite? Olha o que eu não tenho nada. E o texto vai dizer, querido, que aquele homem então, ele vira para ela e dá uma direção para ela. Ele então direciona ela. Mas sabe o que é interessante? Porque quando ele vira para ela e pergunta: o que é que você tem em casa? Aparentemente era como se ele estivesse ignorando a dor dela, ignorando aquilo que ela estava passando e aquilo que ela estava vivendo. Era como se ele estivesse dizendo para ela assim: não, me fala o que você tem na sua casa. Gente, eu ia olhar para aquele profeta e falar assim: você está brincando com a minha cara. Uma pergunta que aparentemente parecia que ele estava
ignorando ela. Olha que interessante, porque você não vê nem ele falando que o Senhor console o seu coração, não é? Não vê. Ela vira para ele e fala assim: o meu marido morreu. E ele já vira para ela e fala assim: tá, me fala o que você tem na sua casa. Mas sabe o que é interessante? É que aquele profeta, ele não estava menosprezando a dor dela. Aquele profeta não estava ignorando aquilo que aquela mulher estava passando. Aquele profeta não estava menosprezando a dor dela. Mas pega isso aqui, presta atenção nisso aqui. Aquele profeta estava fazendo com que o que ele estava fazendo com aquela mulher era instigando ela a perceber aquilo que era pequeno, que já estava nas mãos dela, mas que até hoje ela não tinha percebido que era justamente aquilo que era pequeno, que Deus queria tornar, que fosse sobrenatural para que ela vivesse o recomeço da história dela. Sabe de uma coisa? Tem hora que nós ficamos com dor, com raiva da nossa liderança. Quando nós estamos passando em meio à crise e os nossos líderes dizem assim: vai. E a gente fica assim, parece que está me menosprezando. Parece que está menosprezando o que eu estou vivendo. Querido, não. Ele só está te instigando a perceber o potencial que você tem em Deus, que às vezes nem você mesmo consegue perceber. O texto vai dizer, querido, que ele instiga aquela mulher a perceber o que tinha nas mãos dela, mesmo em meio à dor. E aqui nós precisamos entender o processo pedagógico de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai usar da dor, Deus vai usar de circunstâncias de dor, circunstâncias de perda, para que nós possamos de fato viver algo novo da parte dele. Foi em meio à dor que Deus fez com que algo comum se tornasse extraordinário. Sabe o que é interessante? É que o texto vai dizer que quando aquela mulher chega para falar para o profeta, ela vira para ele e fala assim: você sabe que o meu marido temia o Senhor. Sabe, querido, chega uma hora nas nossas vidas que nós precisamos parar de viver das experiências que outras pessoas tiveram com Deus. Até quando você vai viver do testemunho que a tua amiga teve com Deus? Até quando você vai viver da experiência que o outro teve com Deus? Deixa eu falar algo para você. Chega uma hora que Deus quer te dar experiências para que você tenha com Ele, possa contar para outras pessoas. Chegou o momento daquela mulher ter uma própria experiência com Deus. E Deus estava usando da dor para que ela tivesse uma experiência com Ele. Aquela mulher poderia ter ido buscar recursos em tantas outras coisas, mas ela vai até o homem de Deus, ela vai até o profeta, ela vai no lugar certo e na hora certa. O texto vai dizer, querido, que Deus usou de uma circunstância de luto, Deus usou de uma circunstância de perda, para que o natural se rendesse ao sobrenatural de Deus. Mas sabe o que é interessante? É que muitas vezes, quando nós estamos em meio à dor, quando nós estamos num momento de fraqueza, a nossa tendência é perceber mais a dor do que aquilo que Deus está fazendo. Porque muitas vezes a dor é tão grande, mas tão grande, que ela nos cega. Queria que você estendesse as suas mãos. Olhe para as suas mãos. O profeta chegou para aquela mulher e perguntou para ela: o que é que você tem em casa? E ela responde: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Olhe para as suas mãos. A pergunta de Deus para você essa tarde é: o que é que você tem nas suas mãos, que até hoje você tem considerado pequeno, mas é justamente isso que é pequeno que eu quero transformar em algo sobrenatural, para que o milagre da sua história seja contado? Não sei. Talvez você tenha uma habilidade. Talvez você tenha uma habilidade em cozinhar. Talvez você tenha uma habilidade com coisas de artes.
Talvez você é uma boa artesã, olhe para suas mãos, fica olhando para suas mãos. Você tem buscado respostas da parte de Deus. E o Senhor te diz nessa tarde: eu quero usar aquilo que eu já coloquei nas suas mãos. Aquilo que eu já te dei, uma habilidade, uma característica. Talvez você tenha uma habilidade específica em uma área. E você olha para você e fala: Deus, eu quero algo novo, eu quero algo novo. E Deus está dizendo: eu quero usar aquilo que eu já coloquei nas suas mãos. O que é que você tem em suas mãos, mulher? Espírito Santo, eu oro para que o Senhor abra olhos espirituais nessa tarde. O que é que você tem em suas mãos que até hoje você tem considerado pequeno? Mas é justamente isso que o Senhor te diz: me apresenta aquilo que é pequeno, porque é isso que é pequeno que eu vou usar como algo sobrenatural. Talvez uma habilidade, uma característica que você tem, algo que você faz de forma muito hábil, não sei o que é. Mas talvez seja justamente isso que o Senhor quer usar para que venha provisão para a sua casa. Talvez você fale assim: Elisa é pequeno, Elisa até hoje não veio provisão. Querido, talvez ainda não veio porque você não apresentou a pessoa certa. Mas essa tarde o Senhor te diz: apresente-me o que tens em tuas mãos, porque eu estou pronto para multiplicar aquilo que você acha que é pequeno, mas que nas minhas mãos pode se tornar algo sobrenatural. O texto vai dizer que aquela mulher então apresenta ao profeta o que ela tinha. Quantas vezes nós achamos que para viver algo novo da parte de Deus, para viver esse recomeço da parte de Deus, tudo tem que estar bem nas nossas vidas. Parece que tudo tem que estar maravilhoso. Ou então tem que vir um anjo na nossa frente e falar: eis que te digo, faça isso. Mas deixa eu falar algo para você. Tem direções de Deus que vão ser transformadoras para a sua história, que vai vir em meio ao luto, vai vir em meio à perda, vai vir em meio a um momento de vulnerabilidade, vai vir em meio a um momento de fraqueza. E você, como mulher de Deus, precisa ter os seus ouvidos sensíveis o suficiente para perceber que não se trata de algo comum, mas se trata de algo sobrenatural da parte de Deus. Sabe uma coisa que eu acho lindo na Bíblia? A palavra vai dizer que em muitos momentos, você está lendo o texto e vai olhar assim: e de repente o anjo apareceu para Maria, e de repente isso aconteceu, e de repente isso. Sabe por quê, querido? São em dias comuns que nós vivemos o de repente de Deus. São em dias comuns que nós vivemos o sobrenatural da parte de Deus. Agora cabe a mim e a você perceber que não se trata de algo comum, se trata de algo sobrenatural da parte de Deus. E se tem algo, querido, que nós vamos precisar, é deixar que o sobrenatural transforme o comum em algo extraordinário. Vou repetir para você. Nós precisamos deixar que o sobrenatural de Deus transforme aquilo que é comum em algo extraordinário. Vamos ser sinceros? A gente tem um problema com aquilo que é comum. Muitas vezes nós temos mais fé pelo outro do que para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Muitas vezes você tem fé que Deus vai transformar a história da sua irmã, mas você não confia na direção que Deus tem te dado, porque ela é comum demais. Olha a direção que o profeta dá para essa mulher. Vamos lá. Versículo 3 até o versículo 5. Versículo 3 até o versículo 5. O texto diz assim: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Olha isso. Aquela mulher estava no meio de um momento de dor, num luto, em meio a uma perda.
quase vendo seus filhos serem levados como escravos. Ela chega até o profeta, ela chega até o homem de Deus. Ele ignora completamente o luto dela. Pergunta para ela: o que é que você tem? Como tipo assim, como se ela tivesse algo grande para resolver o problema dela. E aí ele dá uma direção para ela. Ele fala assim: vai, pede vasos emprestados, ou pede vasilhas emprestadas. Peça muitas e não peça poucas. Gente, vamos falar de forma natural aqui, sem espiritualizar o negócio. Imagina você, vai até o profeta, vai até o homem de Deus, você vai até a profeta Michele, pedir uma direção da parte de Deus. Ela vira para você e fala assim: não, vai lá nos seus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, mas não pede muito, pede pouca não, pede muito. Eu ia olhar e falar assim: gente, oi? Não só isso, ele vai falar assim: depois você entra para dentro do quarto, você vai fechar a porta sobre si, sobre os seus filhos, e você vai começar a virar o azeite. Eu olhar para ele e falar assim: como assim que eu vou virar o azeite? Só tem um pouco de azeite, ainda tem que ficar virando azeite. Como vai ser um pouquinho para cada um? Não é? Sabe o que é isso? Isso é a gente tentar racionalizar a direção que Deus nos deu. Talvez você está aqui me ouvindo e você é uma manicure, e Deus já te falou assim: procura a loja. Procura a loja que você vai abrir o seu lugar, você vai abrir o seu salão. E você fica assim: não, Deus, você não está entendendo. Não, é porque tem um aluguel, tem a conta de água, tem a conta de luz, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Sabe o que é isso? É nós ficarmos tentando racionalizar o tamanho da direção. É nós ficarmos tentando racionalizar o tamanho do milagre. Querido, milagre você não explica, milagre você vive. Se você tentar colocar milagre na ponta da caneta, que você vai pirar. Você vai pirar. Eu me lembro, eu casei tem 2 meses. Vai fazer 2 meses que eu casei. Casei, gente. Minha pandemia. Aleluia. Gente, eu lembro quando nós fechamos nosso primeiro contrato de casamento. Tinha nem um centavo. Mas assim, nem para entrada. Que eu lembro que eu falei pro Hugo assim: nós vamos lá, porque Deus, eu estava pregando assim, ninguém sabia que o Hugo era meu noivo na época. O povo chegava para falar com ele, do nada, promessas a respeito do nosso casamento. Eu falei assim: você quer saber de uma coisa? Se Deus já nos deu tantas promessas, nós vamos dar o primeiro passo. Vamos lá, fechei o contrato. Mas assim, meu amor, se é para viver um milagre, a gente não vai viver pequeno não, entendeu? Porque se for para viver milagre pequeno, não me chama. Se é para ter fé, a gente vai ter fé direito. Escolhi o sítio do jeito que eu sonhei. Mas é aquele que você fala assim: da onde que eu vou arrumar dinheiro para pagar? Não sei, mas se Deus prometeu, se Deus falou que eu podia ir, Ele está comigo, então eu vou. Se é para viver algo pouco, não vou viver não. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Nós queremos viver o milagre da parte de Deus, é assim, ó, a gente coloca um pé no milagre. Assim, não, eu vou ir. Eu estou indo, mas a gente tem sempre um lugar de apoio, porque se algo der errado, você tem para onde voltar. Deixa eu falar para você, quem vive o sobrenatural de Deus não é quem coloca um pé para viver o milagre, é quem se posiciona, coloca os 2 pés. E se algo der errado, vai dar muito errado, mas eu me posiciono para viver o sobrenatural de Deus. Talvez o que você precisa nesse tempo é se posicionar. O texto vai dizer que aquele homem, ele deu uma direção, e ela precisou confiar na direção que ele deu para ela. Querida, deixa eu falar algo para você. Não é tempo de ficar acariciando a dor. Até quando você vai ficar de mimimi? Mimimi, não, mas é que isso, é que aquilo. Querido, chega uma hora que você precisa se posicionar, se você quer viver algo novo da parte de Deus na sua vida. É tempo de confiar na direção. O texto vai dizer que ele dá uma ordem para ela: você vai até os seus vizinhos e você vai pedir vasilhas emprestadas para eles. Deixa eu falar algo para você. Você precisa de alianças, pessoas que vão fazer parte do milagre de Deus, ou melhor, você precisa de pessoas que vão ser agentes de Deus para que você viva um milagre. Por que eu falo isso? Porque tem gente que acha que vai viver milagre sozinho, mas nada que Deus faz nas nossas vidas tem a ver só com a gente. Deus sempre vai usar pessoas como agentes do milagre na sua vida. Olha o que o texto vai
ela tinha que pedir vasilhas emprestadas. Antigamente o povo não tinha Tupperware igual a gente tem não, gente. Não tinha questão de louça, questão de vasilha não. Eles comiam em vasilhas de barro. Era algo útil, necessário para o dia a dia deles. Imagina você, a panela que você tem que fazer comida para os seus filhos, você vai emprestar para a sua vizinha. Sabe quem faz isso? Só quem é amigo de aliança. São pessoas, querido, que você precisa contar. Quem são as pessoas que você sabe que você pode contar em meio ao dor, em meio à fraqueza? Porque você sabe que se Deus te dá a direção e ela for usada, aquela pessoa vai estar junto com você. O texto vai dizer que ela pegou muitas vasilhas emprestadas. Ela confiou na direção, ela confiou naquilo que o profeta disse para ela. Ela confiou naquilo que ele falou. E então nós começamos a parte onde o milagre começa. Porque o texto vai dizer assim: então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles traziam os vasos, e ela os enchia. Olha que interessante. Porque quando nós olhamos aqui, o texto vai dizer que ela tinha um pouco de azeite. O milagre não estava nas vasilhas, que embora fossem muitas, ela tivesse conseguido. O milagre estava no azeite. E quando nós falamos a respeito de azeite, o azeite ele vem da azeitona. Uma azeitona normalmente ela passa pela prensa, e quando ela é prensada, eles extraem dali o azeite, né? E normalmente quando nós olhamos na Bíblia, você vai perceber que a Bíblia, quando fala de azeite, vai falar que ele era utilizado para a cura de enfermos. O azeite ele era utilizado para alimento. O azeite ele era utilizado para unção de autoridades. Por exemplo, quando o rei, um profeta, um sacerdote, ele ia ser ungido, eles normalmente pegavam o azeite e eles derramavam o azeite sobre a cabeça daquela pessoa. Por quê? Porque azeite na Bíblia também é um símbolo de autoridade. Tanto que você já deve ter visto algumas ordenações pastorais que eles até hoje derramam o azeite, porque é um ato simbólico de autoridade divina. Ok? Então, quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver a figura do azeite. Mas sabe uma coisa que é interessante? Um azeite, ele não é algo que você pega de uma hora para outra. Você não colhe um azeite de uma árvore. Não, você colhe a azeitona. E para que a azeitona se torne um azeite, é necessário que ela passe pela prensa. E aí, nós precisamos entender o agir de Deus. Por quê? Porque muitas vezes são em meio às prensas de Deus que Deus vai gerar azeite em nós. Azeite fala de unção. Muitas vezes eu vejo mulheres que em meio à dor, em meio à perda, em meio a circunstâncias adversas, em meio às prensas, talvez você está aqui me ouvindo e você está passando por uma prensa de Deus. E muitas vezes, quando nós estamos em meio à prensa, a nossa tendência é escapulir. A nossa tendência é buscar uma alternativa ou buscar algo que vai satisfazer ou vai trazer uma resposta imediata para o nosso problema. Mas sabe algo, querida, que eu preciso que você entenda? Que talvez você de fato esteja passando por uma prensa de Deus, uma circunstância adversa, uma doença, eu não sei o que é. Mas sabe o que Paulo vai dizer? Tende por motivos de grande alegria passar por diversas tribulações, porque ela produz em vós perseverança, e a perseverança é a prova da vossa fé, a fim de conduzir você à medida, à estatura de Cristo Jesus. Tem um outro texto que ele vai dizer: tende por motivos de grande alegria passar por diversas tribulações, porque ela produz em vós um peso de glória muito mais que excelente. Querida, sabe o que eu quero que você entenda? Que talvez você está em meio à prensa, talvez você está em meio à crise, talvez você está em meio à dor, e o que você não percebe é que Deus está gerando em você algo maior. Deus está transformando o teu caráter à medida de Cristo Jesus. Por quê, Elisa? Porque em meio à
crise que você se torna uma mulher resiliente. É em meio à crise que você aprende a perseverar. É em meio à crise que você não abandona a presença. É em meio à crise que você aprende a ser constante na madrugada. É em meio à crise que você aprende a ser uma mulher de oração. É em meio à crise que você aprende a buscar ao Senhor de forma intencional. O que a crise está gerando em você, querido? A crise está gerando em você um peso de glória muito mais que excelente, e isso não pode ser tirado de você. Aplauda o Senhor. Mas eu preciso essa tarde que você tire os olhos da dor e comece a olhar aquilo que Deus está gerando em você, mesmo em meio à dor. Até quando você vai chorar por aquilo que está indo embora? A palavra vai falar um dia sobre Samuel. Samuel, ele unge Saul como rei. Saul peca contra o Senhor. E Deus, ele destitui Saul de rei. Deus retira de Saul a unção. A palavra vai dizer que Samuel começa a chorar por causa de Saul. Um dia Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, vem aqui. Até quando você vai chorar por causa de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Até quando você vai chorar por aquilo que Deus está levando embora? Até quando você vai olhar só para aquilo que você está perdendo? Talvez você está se sentindo fraca porque você fala: Deus, mas está indo. E agora o que vai ser de mim? Sabe qual é a palavra de Deus para você? A minha graça te basta. Sabe uma coisa que é linda? Porque quando Deus destituiu Saul, a palavra vai dizer que Deus já havia escolhido Davi. Deus nunca tira algo da sua vida sem preparar aquilo que é da parte dele, que vai ser estabelecido. Às vezes é só uma questão de tempo até aquilo que ele já escolheu ser de fato estabelecido. Pega isso. Deus nunca tira nada da sua vida. Nunca. Pega isso aqui. Deus nunca tira nada da sua vida sem antes preparar aquilo que vai ficar no lugar. Porque Deus não é um Deus que deixa vazio dentro da gente. Até quando você vai olhar para a dor? É tempo de você olhar e perceber aquilo que Deus está gerando em você. Quem que você tem se tornado em meio à dor? O texto vai dizer então que ele dá a direção para ela e para que ela entrasse para o seu quarto, fechasse a porta entre si, sobre si e sobre os seus filhos. Gente, o tempo já voou. Meu Deus. Para que ela fechasse a porta sobre si e sobre os seus filhos. Porque o milagre viria a partir da multiplicação do azeite. Sabe, querida, eu fico imaginando que talvez aquela mulher não tivesse dimensão do que estava acontecendo ali. Sabe o que estava acontecendo ali quando aquela mulher virava o azeite sobre os outros vasos? Se azeite na Bíblia fala sobre remédio, se azeite na Bíblia fala sobre unção, sobre autoridade, sabe o que Deus estava fazendo com aquela mulher em meio à maior prensa da história dela? Pega isso aqui, porque isso vai ser o que vai acontecer na sua história. O que a Bíblia vai nos mostrar é que em meio à dor, em meio à prensa da história dela, Deus estava gerando na história dela unção para que a história dela fosse contada com autoridade e para que ela fosse um remédio para outras pessoas. Se hoje nós estamos aqui falando a respeito dessa mulher, é porque a história dela é cura para nós. Mas foi em meio à prensa que Deus gerou autoridade na história dela. Foi em meio à prensa que Deus gerou unção na história dela. É isso que eu quero que você entenda, querida. Pega isso aqui, porque isso é uma palavra de Deus essa tarde para o seu coração. As prensas de Deus não vêm para te matar. Prensa de Deus não vem para te destruir. Prensa de Deus, você acha: Deus, eu estou fraca, Deus, eu não vou conseguir. Não. As prensas de Deus na sua história vêm para gerar unção na tua história, para que quando a sua história for contada, ela seja contada com autoridade e se torne cura para muitas e muitas pessoas. É isso que a palavra vai dizer.
Mas ele deu uma direção para ela. A direção que ele deu para ela foi: entra, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. Deixa eu falar algo para você. Ele poderia ter falado para ela: pega as vasilhas, você vai pôr, já que são muitas, você vai pôr na porta da sua casa, para que o milagre aconteça. Não, ele dá uma direção, ele vai dizer assim: entra para o teu quarto, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e depois você vai virar o azeite. Deixa eu falar algo para você. Tem milagres que acontecem frente a multidões, mas tem milagres que vão acontecer quando você fechar a porta do seu quarto sobre si e sobre as pessoas que têm aliança com você. Sabe algo que nós precisamos nos lembrar? Não tem como eu falar desse texto sem me lembrar de Mateus capítulo 6, no versículo 6, que vai dizer: vós, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, sobre os seus... Vós, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta sobre si, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não tem como não nos lembrarmos desse texto. Sabe algo que nós precisamos nos lembrar? Que o nosso lugar de oração ainda é um lugar onde milagres acontecem. Sabe por quê? Porque tem milagres que você vai viver frente à multidão, mas tem milagres que você vai viver quando você fechar a porta sobre si e sobre os seus filhos. Vou repetir. Porque às vezes a gente acha que o milagre da nossa vida vai acontecer quando um profeta colocar a mão na nossa cabeça e dizer: eis que te digo, vai acontecer. Deus pode falar desse jeito, Deus pode. Mas tem milagres específicos das nossas histórias que vão acontecer quando você fechar a porta do seu quarto e voltar para o seu lugar de intimidade. Por quê? Porque o seu lugar de oração ainda é um lugar onde milagres acontecem. Eu venho da parte de Deus para te dizer essa tarde: o seu lugar de oração ainda é um lugar onde milagres acontecem. O texto vai dizer, querido, que não era qualquer pessoa que podia ter acesso ao lugar do milagre. Ele vai dizer: você vai fechar a porta. Ele dá uma direção. Pega isso aqui, que isso é uma estratégia de Deus para você. Fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Não adianta você querer viver milagres frente a multidões. Não adianta você querer ficar contando para as pessoas a estratégia que Deus te deu. Sabe por quê? Porque nem todo mundo entende o tamanho da direção. Nem todo mundo entende o tamanho da estratégia. Tem gente que está perdendo o milagre porque está querendo viver milagre frente às pessoas. Está contando para todo mundo. E aí não acontece. Nunca acontece. Por quê? Porque não se atentou ao detalhe. Você só leva para o lugar do milagre pessoas com as quais você tem aliança. Sai contando para todo mundo o que Deus mandou fazer, querido, ó. Shhh. Cala a boca um pouquinho. Porque às vezes é justamente a nossa boca que tem nos impedido de viver algo da parte de Deus. Havia uma direção específica sobre a vida daquela mulher. E não era frente a muitas pessoas, eram só ela e os filhos dela, eram as pessoas de casa, as pessoas que ela tinha aliança. Elisa, mas tem gente que não acredita em mim, querido. É sobre as pessoas que você tem vínculo, as pessoas que você tem aliança. Eram essas pessoas que fariam parte do milagre. Sabe por quê? Pega isso aqui, o texto vai dizer que ela então ficou ali, ela fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Os filhos dela iam pedir vasilhas emprestadas e voltava com as vasilhas e ela derramava o azeite. Eles iam, pediam vasilhas emprestadas, ela ia e derramava o azeite. Eles iam, pediam vasilhas emprestadas, ela ia e derramava o azeite. Sabe por quê? Porque enquanto ela estava no quarto, no lugar do milagre, as pessoas com as quais ela tinha aliança estavam correndo na mesma intensidade para que o propósito da vida dela, da história dela acontecesse. Quem você tem aliança não são as pessoas que você vai olhar e vão criticar você, vão zombar da direção que Deus te deu. Sabe quem são as pessoas com as quais você tem aliança e que você pode contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida? São as pessoas que enquanto você está no lugar do milagre, eles estão correndo na mesma intensidade no espírito, em oração, para que o milagre da sua história aconteça. Quem são os seus amigos de aliança? Pessoas que oram com você.
Pessoas que ouvem as direções mais radicais que Deus te dá e falam assim: estou junto, eu creio. Você precisa de amigos de aliança. Sabe o que é interessante? Quando nós olhamos as histórias antigas, você ouve muito falar a respeito do cerco. O que era o cerco? Era quando um exército inimigo ia atacar um reino. E uma das estratégias era o cerco. O que eles faziam? Aquele exército inimigo, ele cercava a cidade, até que aquele reino ficasse fraco, não tivesse mais comida, não tinha como eles sair, porque eles estavam sitiados, eles estavam cercados. E qual era a única forma de um reino sair de uma situação de cerco? Era quando vinha um exército amigo, aliançado de fora, e contra-atacava aqueles inimigos. Tem situações, querido, que só amigos de aliança vão poder te ajudar. E o texto vai dizer então que ela entra, ela fecha a porta, ela volta para o lugar do milagre, para que a história dela fosse transformada. E sabe, quando eu li esse tema, eu fiquei muito pensando, porque eu gosto de pregar aquilo que eu vivo em Deus. E eu fiquei muito pensando sobre extraindo forças da fraqueza. E a pergunta que eu me fiz foi: Elisa, como que você extrai forças da fraqueza? E não tem como eu falar de outra coisa para você a não ser da oração. Hoje eu aprendi a ter uma vida de oração. Eu aprendi a ter uma vida devocional com o Senhor. Eu aprendi a ser constante na minha vida de oração. Se você me perguntar assim: Elisa, como que você extrai forças quando você está fraco? Eu vou dizer para você: é orando. É adorando. Sabe aquele momento que você olha e te fala assim: Deus, eu me sinto sitiada, eu sinto que o cerco está ao meu redor, eu não tenho probabilidade, eu me sinto fraca, eu não tenho possibilidades. Deus, eu só tenho o Senhor. Mas ainda assim, mesmo tendo o Senhor, eu escolho me alegrar no Senhor, eu escolho me regozijar no Senhor. Sabe, queridos, são os momentos que nós estamos nos sentindo fracas, que nós precisamos nos correr para a presença. O texto vai dizer que aquela mulher, ela correu para o profeta, ela correu para o homem de Deus, para o homem que daria uma palavra para que a história dela fosse transformada. Sabe qual é a nossa diferença em relação a essa mulher? O texto vai dizer que ela precisava do profeta, porque o homem não podia se relacionar com Deus. O profeta, ele era um intermediador no relacionamento do homem com Deus. Quando o homem queria falar com Deus na antiga aliança, eles tinham que ir até o profeta. Mas a palavra vai mostrar que eu e você estamos em uma posição superior, porque a palavra vai dizer que Jesus veio, ele passou pelo Jardim das Oliveiras, ele passou pela verdadeira prensa, ele foi prensado, mas quando ele foi prensado, dele saiu a unção do Espírito Santo, que hoje vem habitar dentro de mim e dentro de você. Ele veio preparar o caminho para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso à presença de Deus. Quantas vezes nós estamos nos sentindo fracas, espiritualmente falando, e aí é aquele momento que você vai para o seu lugar de oração, você está ali, às vezes você nem tem tempo para orar, que é tanto menino correndo ao seu redor, mas você pega ali uma louça para lavar de noite, quando todo mundo já foi dormir, e você começa: aleluia, aleluia, aleluia. E o Espírito Santo começa a renovar o seu interior, o Espírito Santo começa a ministrar o seu coração, o Espírito Santo começa a falar e você continua: aleluia, aleluia, aleluia. E o Espírito Santo começa a te revigorar, você vai sendo fortalecida no Espírito Santo, o seu espírito vai ficando forte, o Espírito Santo começa a ministrar o teu coração, de repente Deus começa a te dar estratégias, de repente Deus começa a te falar: fala com ele desse jeito, não fala dessa forma, conversa dessa maneira, faça isso, não assina tal contrato, faça tal coisa. Por quê? Porque o nosso lugar de oração ainda é um lugar onde nós vivemos o sobrenatural de Deus. Querido, não torne o comum não torne o sobrenatural algo comum. Nós nos acostumamos com o nosso lugar de oração, nós nos acostumamos com o ambiente onde nós buscamos a presença de Deus.
Eu cresci na igreja Assembleia de Deus, então eu cresci dentro do círculo de oração. E sabe uma coisa que precisa voltar a ter? São as mulheres de oração. Cadê aquelas mulheres que oram, colocam a sua família no joelho, porque entendem que os seus joelhos vão levar ela mais longe do que onde a sua fala pode chegar? Querida, a nossa força não vem da nossa capacidade, a nossa força não vem da nossa habilidade, a nossa força vem do Senhor. A palavra vai dizer, é quando que nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Por quê? Porque a nossa força não está na nossa capacidade, a nossa força está no poder do Espírito, na pessoa do Espírito que habita dentro de nós. Sabe, querido, uma consciência que eu tenho dentro de mim, que se não fosse o Espírito Santo em mim, esses dias eu estava orando, veio uma analogia assim, muito engraçada, que eu falei assim, Espírito Santo, sinceramente, se não fosse o Senhor em mim, eu acho que ia ser um saco de batata no chão. Porque a sensação que eu tenho é que literalmente a pessoa do Espírito, é o Espírito Santo quem mantém essa carne de pé. Porque só Deus sabe o tamanho das lutas, só Deus sabe o tamanho das dificuldades. Talvez o convite de Deus para você essa tarde é: entra, fecha a porta sobre si e volta para o lugar de intimidade, porque é nesse lugar que você vai extrair força da fraqueza, é nesse lugar que eu vou te liberar estratégias para que você viva o sobrenatural, o recomeço de Deus mais uma vez. Se o pessoal da banda puder subir. Xarabacere kedere brandarababasore candarabash. Querida, existe renovo de Deus para você aqui essa tarde. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está se sentindo. Talvez você está aqui, você está clamando: Deus, eu estou no meio da prensa. Deus, eu nunca vivi uma prensa como a que eu estou vivendo agora. Deus, eu estou no meio da prensa e eu preciso de uma resposta do Senhor. E a palavra de Deus para você é: filha, volta para o teu lugar de intimidade. Porque enquanto os seus joelhos se dobram, eu te fortaleço. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés, porque existe algo novo da parte de Deus para você. Existe renovo de Deus para você essa tarde. Eu não sei em qual área da sua vida você está precisando de um renovo de Deus. Eu não sei em qual área da sua vida você tem se sentido fraco. Eu não sei em qual área da sua vida você tem buscado por um recomeço. Mas eu gosto muito do que a palavra vai dizer em Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Querida, essa prensa não vai te matar, essa situação não vem para te destruir. Não, querido, isso vem para gerar um peso de glória muito mais que excelente em você. Feche os seus olhos. Qual área da sua vida você precisa de um renovo, de um recomeço da parte de